Olá, amigos do YouTube. Estamos aqui novamente para falar um pouco sobre a economia na prática, a economia para prosperar, né? A pessoa que deseja se estabelecer e crescer, ela tem que ter em mente o seguinte: as maiores figuras da história são figuras que não apareceram praticamente. O maior espião do mundo era, na verdade, um faxineiro que trabalhava para os americanos na embaixada russa, e ele fuçava o lixo e tirava as informações que precisava. Então, às vezes a pessoa imagina que para poder crescer na vida, para poder ter lucro, precisa pensar coisas mirabolantes. Não é. Na verdade, você precisa pensar nas necessidades que existem e procurar uma forma de suprir. Para você ter ideias, você não precisa necessariamente ser muito inteligente. Você precisa saber buscar as ideias, né? Você tem hoje muitas fontes. Você tem o YouTube, você tem as patentes de invenções que pessoas inventaram aí desde os anos 60, e tem muitas ideias boas que você pode pôr em prática, ok? Ideias que vão facilitar a vida das pessoas e que de repente na época não eram interessantes, mas hoje pode ser. Eu queria também alertar para vocês para terem cuidado com o macaco velho. O macaco velho, eu vou contar uma história aqui para vocês, é o que atrapalha vocês a tentarem montar um negócio e seguir em frente, que é o pessimista, né? Fizeram um estudo na Suíça e colocaram um macaquinho dentro de uma sala com uma cadeira, tinha uma mesa na frente um pouco distante dessa cadeira, e em cima da mesa tinha um cacho de bananas. O que o macaquinho deve ter pensado? Ele pegou, empurrou a cadeira, né? Assim que viu o cacho de bananas, ele empurrou a cadeira, subiu na mesa. A hora que ele foi pegar a banana, levou um jato de água fria e caiu. E ele fez isso várias vezes e foi cair. Aí os pesquisadores colocaram um outro macaquinho dentro da sala. O que o macaquinho fez? Olhou o cacho de bananas, olhou a cadeira, empurrou, e o outro macaquinho que não tinha dado certo para ele pegar a banana, só olhando, né? E ele tentou várias vezes também, muitas vezes, e levava o jato d'água e caía. Quando os pesquisadores colocaram o terceiro macaco, os dois macaquinhos, quando viram que ele ia para a cadeira já para poder subir na mesa, seguraram ele, não deixaram, né? Quer dizer, isso daí significa que a pessoa, o macaquinho não teve nem oportunidade de tentar. Possivelmente pudesse ser que ele chegasse a alguma outra solução, não é verdade? Mas os macacos velhos seguraram ele e não deixaram ele seguir em frente. Então, se você tem ambição de ter um negócio, né? E hoje em dia nós estamos falando aí de em torno de 14 milhões de desempregados, mas na verdade já provavelmente passa de 20, fora aí em torno de 10 milhões de pessoas, 10 a 15 milhões que na verdade não contam como procurando emprego, né? Mas que são pessoas que estão ali, se surgir uma oportunidade eles vão pegar. Então nós estamos falando hoje de praticamente 30 milhões de pessoas desempregadas. Então chegou o momento de nós começarmos a explorar, né, o turismo. Antes de tudo, a educação. Nós precisamos erradicar o analfabetismo do Brasil, do seu país, você que é do exterior e está nos assistindo. Então, o que acontece? Você tem a oportunidade de ter uma educação mínima, que é a alfabetização, e depois uma educação complementar, para que você passe a conhecer mais, né, sobre matemática, história e assuntos que sejam interessantes para você. Se você vai lidar com reciclagem, você tem que começar a se ilustrar, começar a conhecer sobre essa questão de reciclagem. Então,
a educação, o primeiro passo é erradicar o analfabetismo. O segundo passo é dar uma educação mínima. E aí entra a questão da matemática, história, geografia, em coisas que pelo menos deem uma ideia para a pessoa do mundo que ela vive, para que ela abra a mente e comece a conhecer um pouco mais. Seria ótimo se nós tivéssemos bibliotecas da comunidade, para que a pessoa pudesse ali estudar um pouco também, pegar um livro, ler, né? Adquirir o hábito de leitura, que é muito importante. Então, uma vez que nós cuidamos da educação, através da erradicação do analfabetismo, da educação complementar, de estímulo à leitura de livros, né? Estímulo à parte cultural, nós temos que pensar agora em como aplicar esses conhecimentos. Um deles é com relação ao turismo. O potencial turístico do Brasil é impressionante. Mas o que acontece? O turista, ele não tem informações. Vocês vejam, o cangaço no Nordeste. Foi horrível, mas como história, né, ele rende ali muitos estados do Nordeste, eles rendem ali espaços turísticos. Visita a grota de Angicos, onde Lampião foi morto. Mas você vai para uma grota de Angicos, você precisa ter uma estrada boa para ir. No local precisa ter ali a lojinha de souvenirs, precisa ter um banheiro adequado. No local precisa ter acesso a uma ambulância se for necessário. Porque o turista nem sempre é o jovem, normalmente é o coroa, né? É a pessoa que vai lá que pode precisar de alguma assistência e precisa ter. Então, eu estou falando do Nordeste, mas nós temos também no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, em todos os lugares. Ou você vai ter eventos históricos que ocorreram, ou você vai ter a natureza, programas turísticos. E nós temos que estimular a criar um cadastro de eventos turísticos, né, de lugares turísticos, de lugares históricos, e criar toda uma série de informações sobre isso. Para quê? Para que isso aí é feito através de historiadores normalmente. A pessoa que lida com história, né, ela deve aplicar esse conhecimento de história, buscar curiosidades e se apresentar como um guia futuramente para um grupo turístico. O turismo, ele gera a possibilidade de você ter a pessoa que vai lá para o hotel, para o albergue, está se hospedando, e ali você vai ter o gerente do hotel, vai ter a camareira, vai ter o garçom, você vai ter N pessoas trabalhando no hotel, não é verdade? Mas ele saiu do hotel, ele vai para o evento turístico, e tudo, gente, é pago, tudo. Entendeu? Ele quer ir num banheiro lá, cobre uma taxa, tudo tem uma taxa. Na Europa, você vai num banheiro, você chega a pagar R$18 para ir num banheiro, é o preço, né? Então, é lógico que eu não vou dizer isso para qualquer lugar, mas vocês têm que ter um critério. De preferência, todos os museus têm que ter um valor. Por quê? Porque tem a manutenção no museu, tem tudo que é necessário para manter o museu, luz, água, IPTU, o custo para reparar o acervo, custo para comprar acervo. Então, quando você começa a analisar a parte turística, você vê, por exemplo, o Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. É fantástico. O Museu da Marinha é fantástico. Fora os pontos turísticos que tem no Rio de Janeiro. Na sua cidade, se você fizer uma pesquisa, terá eventos históricos, terá um casarão histórico. Você deve lutar para que haja museus na sua cidade. Todos precisam começar a pensar em que é necessário ter um museu para preservar a história, mas também para que sirva de uma fonte turística no futuro. A pessoa que vai atrás desses museus da história, ele vai conseguir, de repente, mostrar para a juventude coisas que os jovens nem conheciam, como, por exemplo, um rádio a válvula, mostrar as válvulas para eles, como eram, né? Como eram pesados os rádios, com comparativo com as tecnologias atuais.
mostrar a história da cidade, mostrar tudo o que for interessante. Depois, você tem um artesão, que ele pode vender os produtos dele. Você tem o prestador de serviços, que pode ir lá prestar serviços de massagem, spa, N serviços. O turismo traz com ele um número enorme de pessoas para o trabalho, para trabalho que às vezes a pessoa nem imaginou que um dia fazer e ganhar tanto, mas que realmente o turista sempre está disposto a gastar um pouco mais pelo seu próprio bem-estar. Depois, eu vou me aprofundar no próximo vídeo sobre questão de reciclagem, em outras questões que são pontos, né, da livre iniciativa, que geram empregos também. Mas o fulcro são alguns pontos principais, que entre eles essa parte turística que eu estou comentando agora, ok? Então é isso, minha gente. Obrigado.